Na versão de Mateus, como já lhes disse, este acontecimento, este episódio, também é posto a decorrer no território, na região de Cesareia de Filipe, portanto fora do território judeu. Uma interpretação estrita da geografia do poder político da época, já está fora do território judeu. A pergunta já a conhecemos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem, em vez de dizer quem eu sou? Aqui Mateus coloca a expressão que é muito bela, Filho do Homem, que quer dizer o ser humano pleno e integral. Portanto, o antípoda do poder. Por isso ainda mais absurdo vai ser o que depois vem a seguir na narrativa. Nesta versão. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem, que é este ser humano pleno, integral, que pela primeira vez estão a ver na história, que está entre eles, a realizar, que é a realização histórica do projeto político de Deus, criador de filhas, filhos, em estado de liberdade e de maioridade. O primeiro dos quais, certamente, modelo, paradigma, referência última, é o próprio Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria. As respostas são idênticas, pelo menos nas duas primeiras. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros, aqui diz um nome, alguns dos profetas não, é Jeremias. E depois é que acrescenta o que Marcos também já havia dito e que Mateus conhece e está certamente a seguir de perto e a corrigir. Ou algum dos profetas, claro, mas nomeou um deles primeiro, que é Jeremias ou algum dos profetas. Curiosamente, a referência a Jeremias não deixa de ser também significativa, como a referência do título Filho do Homem, em vez de quem eu sou. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O ser humano que eu sou. E agora, ou Jeremias, que é Jeremias? Jeremias é o profeta mais, porventura, mais esmagado, mais sofredor, por parte dos sacerdotes. É expulso do templo, não o deixam entrar. É o Jeremias que prega à entrada do templo, da porta, do lado de fora, onde os sacerdotes já não mandavam. As pessoas que estão a entrar dizem que aquilo lá dentro é um covil de ladrões. A expressão, pela primeira vez, dita acerca do templo de Jerusalém, é de Jeremias. E é este que está aqui referido. Quer dizer, aqui, esta resposta já deve ter agradado um bocadinho mais a Jesus. As populações estavam um bocado a acertar com Jesus. Já o identificavam com Jeremias, não com o Elias, mas com Jeremias. O Elias fez sofrer muito. Os outros até foi assassino. Jeremias não. É o mais perseguido, maltratado, odiado, desprezado pelos sacerdotes. Também pelo rei, embora às vezes o rei chega a uma altura que parece que até tem pena de tanto ódio sacerdotal contra ele, e assim um bocadinho mais às escondidas ainda lhe dá algum conforto, alguma proteção. É preso, é lançado numa cisterna, no fundo de um poço. É completamente despossuído de tudo, até da sua dignidade humana. É tratado como um louco.
pelos sacerdotes, claro. Porque ele pôs em causa a idolatria do templo. Pôs em causa a doutrina que se ensinava no templo. Pôs em causa os cultos que se praticavam no templo, a liturgia que se praticava no templo, presidida pelos sacerdotes. Porque olhava para o que se fazia no templo e olhava para a sociedade e via como estavam a viver os pobres, os órfãos e as viúvas. A miséria, a injustiça que graçava no país. E ele, na sua compreensão, isso era incompatível com o culto a um Deus criador de filhas e filhos, em estado de liberdade e de maioridade. Só podia ser compatível com um ídolo. E então, o templo é a casa do ídolo, covil de ladrões, ali rouba-se até a viúva pobre, nem que seja o seu último cêntimo. Tal e qual um pouco como vai acontecer historicamente com Jesus. Há aqui muita semelhança. Portanto, Jeremias, esta resposta deve ter deixado Jesus bom. Já há aí gente que está a entender-me. Já é bom. Mas agora precisa saber, e vós 12? E vós, os 12? Esses que eu escolhi? Quem dizeis que eu sou? Que já não diz o Filho do Homem, já diz: quem dizeis que eu sou? Este eu sou, amanhã tem uma força bíblica enorme. Porque eu sou é assim que Deus não ídolo na Bíblia sempre se apresenta. O eu sou, claro, em narrativas teológicas, porque a Deus não ídolo nunca ninguém o viu. Só em narrativas teológicas é que se pode apresentar, colocar, e as narrativas apontam para essa realidade sem nunca a mostrarem, sem nunca a manipularem. Essa realidade interpeladora até à raiz de nós próprios. E então aqui, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, o pleno e integralmente humano é que pode dizer eu sou. Porque é a realização histórica do projeto político de Deus, Criador de filhas, filhos, em estado de liberdade e de maioridade. Portanto, Deus oposto, antípoda do ídolo. É o projeto histórico. É a realização histórica. Jesus é a realização histórica do projeto político de Deus. Tal e qual como os sumos sacerdotes, o Herodes, o Sinédrio, César de Roma, na altura, eram a realização histórica do projeto do poder político do ídolo. São os rostos, as expressões, as manifestações visíveis do ídolo, da mentira organizada, do assassínio institucionalizado. Como podem merecer o nosso respeito de seres humanos? Como podem receber os nossos aplausos? Como podem receber o nosso voto? Aos ídolos, ao ídolo e aos seus representantes, só derrubá-los. Já prosseguiremos.